e fala também sobre Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Red Bull Bragantino que interessa a 4 clubes, informação exclusiva. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a próxima grande venda do Palmeiras. O Verdão tem se especializado em transferências gigantes para o futebol europeu, já foram mais de 2 bilhões de faturamento apenas com atletas formados na base e negociados nos últimos 10 anos com o exterior. Queria te contar que Eric Belé, 18 anos de idade, atacante de lado de campo, embora possa atuar também como centroavante, tem pintado como o próximo grande candidato a uma transferência internacional. Ele completou 18 anos agora, no mês de janeiro. Ainda assim já faz sucesso pelo time sub-20 do Palmeiras, temporada atual de 16 jogos, 7 gols e 3 assistências. Importante lembrar que tem sido monitorado por clubes europeus, embora ainda não exista proposta. O Palmeiras também não tem nenhuma pressa em negociá-lo. A ideia é que o Belé possa ser promovido ao time principal primeiro, figure por lá para que depois seja negociado em cifras ou condições parecidas às de Luiz Guilherme, Estevão e também Endrick. Vitor Reis também pode ser incluído nessa conta de grandes transferências. Como observação importante sobre o Belé, jogador que chegou aos 10 anos de idade ao Verdão e que completou no ano passado 100 partidas por todas as categorias de base alviverde, enorme história dentro do clube, contrato até abril de 2027, o Palmeiras tem 95% de seus direitos econômicos. Bora de informação exclusiva, Juninho Capixaba, lateral e meio campista do Red Bull Bragantino, segue na mira de 4 times brasileiros. E a ideia de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro é contratá-lo para metade do ano, embora exista uma grande dificuldade, o fato de o Juninho já ter disputado 4 partidas do Campeonato Brasileiro. Se ele entrar em campo mais 3 vezes, estará impedido de defender outro clube no Campeonato Nacional dessa temporada. Até por isso, posso assegurar para vocês que as tratativas entre esses clubes que eu citei e o Red Bull Bragantino esquentaram nos últimos dias. Representantes de Galo, Cruzeiro e especialmente Palmeiras entraram em contato e tentam chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino, que faz jogo duro. O time de Bragança pede 7 milhões de euros pela transferência do atleta, que quase se mudou para o Palmeiras no início do ano, numa troca pelo Vanderlan e que também esteve nos planos do Cruzeiro. Na oportunidade ele seria trocado pelo Marlon. A nova rodada de negociações envolvendo esses clubes também pode assegurar transferências de atletas no modelo de troca, mas isso tudo está sendo debatido e precisa ser acertado o mais rápido possível, sob o risco de o Juninho completar 7 partidas e ficar impossibilitado de defender outro clube no Campeonato Brasileiro. Em relação ao Galo, pedido expresso do técnico Cuca. Em relação ao Cruzeiro, seria alternativa tanto para a lateral quanto para o meio. No Palmeiras chegaria eventualmente para a substituição do Piquerez, que pode ser negociado na metade do ano. Se você não lembra muito sobre o Juninho Capixaba, eu queria te contar que ele chegou ao Red Bull Bragantino em 2023, sempre como titular absoluto. Na atual temporada são 16 jogos, 2 gols e 3 assistências. A informação que você tem sobre Abel Ferreira, a denera mais importante ligada ao Abel, é de que Palmeiras e Abel já estão pagando aquela multa de 5 milhões de euros por conta da assinatura do pré-contrato que ele fez com o Al Sadd. Só para lembrar essa história, em novembro de 23, Al Sadd e Abel chegaram a um pré-contrato, assinado pelo Abel. Em dezembro ele chegou a visitar as instalações do time qatari e em janeiro ele precisaria começar a trabalhar por lá. Mas o Abel recuou, desistiu do acordo e continuou no Palmeiras. O que o Al Sadd fez? Levou o caso à FIFA, cobrando o pagamento de uma multa de 5 milhões de euros. O Palmeiras ficou preocupado que essa multa respingasse no Verdão, até porque poderia ser acusado de ter aliciado um treinador, embora isso fosse muito maluco, né? Porque o Abel era técnico do Palmeiras. Mas no final das contas a Leila resolveu criar um mecanismo para permitir que esse acordo fosse selado. O Palmeiras abre mão de grana que teria a receber como bônus do Al Sadd por conta da venda do Giovani. Você vai lembrar do Giovani, atleta revelado na base do Palmeiras, negociado com o Al Sadd por 9 milhões de euros. Havia mais 4 milhões de euros em bônus. Eram 3 bônus possíveis. 1,5 milhão de euros quando ele batesse um determinado número de jogos, mais 1,5 milhão de euros quando ele batesse a segunda meta de jogos, e o último bônus de mais 1,5 milhão, totalizando 4,5 milhões de euros.
O Giovani ainda não conseguiu chegar a todos esses bônus, mas o Palmeiras usou parte da grana que receberia, como esses bônus do Giovani, para abater essa dívida. O restante está sendo descontado de alguns bônus previstos no contrato do Abel Ferreira. O Elia Júnior chegou a dizer que o Verdão aumentou o salário do Abel. E em vez de pagar essa diferença do aumento, essa diferença está sendo utilizada para o repasse com o time Qatari. Boa noite, Nicola. Você sabe me dizer se o Hulk está para vir para o Palmeiras? Não, Rildo. O Hulk tem contrato até 2026 no Galo, com possibilidade de prorrogação até 2027. E o Palmeiras teve a chance de contratar o Hulk. Quando o Hulk veio da China, ele queria ter fechado com o Palmeiras. Mas na oportunidade o Abel entendeu, ficou com medo de que o Hulk causasse nos vestiários e desistiu dessa contratação. Nicola, quem você contrataria para o Palmeiras na janela do Super Mundial? Alguém para mudar o patamar, talvez um camisa 10? Não sei. Janderson. Miolo de zaga para mim está bem servido. Lateral esquerda, Piquerez é excelente. Gosto dos meio-campistas do Palmeiras. Talvez um lateral direito, cara, não confio em nenhum dos três. E acho que, não sei se vocês concordam, que o Palmeiras vai precisar, num curto espaço de tempo, de um goleiro. Acho que o Everton, aos pouquinhos, tem dado sinais de queda de produção. Acho que seria importante que o Palmeiras contratasse um goleiro e fosse preparando esse cara para virar titular num futuro não tão distante, tá? Até especularam lá no Sul que o Gabriel Grando poderia ser esse cara, que houve uma sondagem do Palmeiras, o Palmeiras não confirma. Na quarta-feira eu estava participando do Donos da Bola e perguntei para o Veloso, que é ex-goleiro especialista, né, nessa posição, sobre o Grando. Ele falou: Nicola, muito bom goleiro. Tem enorme potencial, mas ainda não está pronto, tá? Ó, o Celso Lima tá mandando um superchat, mas sem pergunta. Celso, o que você quer saber? Escreve aí pra gente, tá? O Celso Lima: Nicola, o Palmeiras ganhou ontem, mas não jogou nada. O melhor jogador do Palmeiras é o Rios, e o Vitor Roque é um jogador comum, não sabe driblar. Celso, eu concordo muito quando você fala do Richard Rios. Tá jogando uma bola redonda. No jogo em que ele foi muito vaiado pelo torcedor do Palmeiras, no Allianz, por ter feito o gol e mandado a torcida calar a boca, ele jogou demais. Ele é muito bom jogador. E mostra isso sempre na seleção colombiana também, né? Sobre o Vitor Roque, falei que era bom jogador, porém, pelo preço pago, não vale o investimento. Boa. De fato, caro, né? 155 milhões de reais, o cara vai precisar entregar demais. O Celso Lima: Nicola, se eu fosse o Palmeiras, iria atrás do Carlos Miguel, ex-Corinthians. Foi exatamente o nome que o Veloso sugeriu. O Veloso estava falando, eu falei do Gabriel Grando, que surgiu essa notícia lá na Rádio Imortal, lá do Sul. Ele falou: cara, é bom goleiro, mas não está pronto. Eu falei: mas a ideia do Palmeiras era trazer alguém que pudesse ir se moldando para que quando o Everton não tivesse mais condições, esse cara tivesse pronto. Aí ele falou assim: eu iria atrás do Carlos Miguel. Já especularam o Carlos Miguel, por exemplo, em outros times do país, falando em São Paulo e tal, e aí o pessoal do staff dele disse que o Carlos Miguel quer ficar 8 anos na Europa antes de voltar ao Brasil. Se o Carlos Miguel fosse contratado pelo Palmeiras, seria uma baita aquisição. O Carlos Miguel deixou excelente impressão enquanto goleiro do Corinthians, né? Não é do melhor caráter do mundo, não foi bem com o Cássio, foi mal com o Cássio, mas... Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Palmeiras, notícias atualizadas do Verdão. O que você acha do Juninho Capixaba no Palmeiras? Deixe no comentário a sua opinião, pois ele é muito importante pra gente. Não esqueça de deixar também o seu like, de se inscrever no canal para você ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui. Um grande abraço, obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.